nada tem validade. Eu já fui uma pessoa assim. No ano de 2002, 2003, mais ou menos, eu conheci meu esposo. E de lá para cá, nós só passamos mais ou menos 2 anos em paz, como se diz, em felicidade. Nós não conhecíamos Jesus ainda, ouvia falar. Porque tem diferença daquele que conhece, daquele que não conhece e daquele que conhece, mas não serve nem obedece. Tem diferença. E nós temos que separar isso. E hoje eu conheço Jesus, apesar que eu não fui criada nem no lar evangélico e nem no lar único de amor. Hoje, depois que eu conheci Jesus, é que Jesus vem aperfeiçoando o amor dele em mim. Eu conheci Jesus através da minha sogra, porque ela foi quem nos levou. E depois de 2 anos, eu fui cometida de uma enfermidade. E para alguns, talvez o que eu vou falar aqui vai dizer: nossa, isso aí é simples demais. Nossa, ela está falando o que ela está falando, eu já passei por isso aí. Mas eu quero dizer para você que talvez você não teve a experiência que eu tive com o meu Deus. Meus irmãos, eu fui acometida com uma gastrite hemorrágica. É simples. Só que eu bati alguns médicos do SUS e eles não identificavam que enfermidade era essa. E daí eu trabalhando em uma loja no centro da Serena, porque era assim, eu trabalhava 2 dias, 3, depois eu não dava conta de trabalhar, passando muito mal. E nesse tempo eu fui descaída, eu cheguei a pesar 56 quilos. Muito debilitada, eu tenho fotos lá em casa, pele e osso praticamente. Muito amarela, anêmica, porque o que o médico mandava eu comer era só legumes e algum tipo de carne, e sem tempero, eu não podia comer nenhum tipo de tempero. E a única comida que eu comia para honra e glória e louvor do nosso Deus era a comida da minha sogra. E a gente foi, a menina falou: ó, não tem um médico em Taguatinga, ele é muito caro lá, só a consulta lá é R$350, mas ele vai descobrir o que você tem. Isso eu defiando. Nesse tempo a gente casou, a gente batizou e eu nessa batalha. Tinha dia que eu não ia para a igreja, ele ia, mas eu não ia, porque eu não tinha estrutura para ficar em pé às vezes. Aí fui nesse médico, ele falou: nós vamos fazer todo tipo de exame e vai descobrir o que você tem. E ele descobriu uma bactéria chamada H. pylori. Ela corrói todo o seu estômago, ela sangra por dentro, você não vê, mas ela sangra por dentro. Só que ele falou: você adquiriu isso aqui desde quando você era criança. Alguém tem algum nordestino aqui? Meus irmãos, como que a mãe da gente criava a gente de noite quando não tinha nada para comer? Não era garapa de açúcar ou de rapadura? Era isso. Exatamente. Ele falou assim: você adquiriu desde criança essa enfermidade, mas eu não sei como. Eu falei: mas eu já sei, porque a nossa vida no Nordeste é uma vida dura e nós não podemos culpar os nossos pais. Hoje o que a gente vê é os filhos, tem de tudo dentro de casa, do bom e do melhor, como eu já vi. O alimento perfeito na mesa e fala: eu não quero comer essa porcaria. Comigo foi diferente. E ele falou: não sei, mas foi desde criança. Mas não tenha medo, porque não vai virar câncer. Amém. E a gente foi dando continuidade. Em todo lugar, meus irmãos, eu não tenho vergonha de falar, mas para glorificar o nome daquele que veio e me curou e me salvou, eu falo aonde eu fui. Eu cheguei aí até em terreiro espírita, atrás da minha cura, igual na mão. Em toda voz de comando ele ia. Eu fui numa voz de comando, pastor, porque falaram assim: vai lá que ela vai te curar. E meu esposo não queria me levar. Ele falou: nós vamos, mas nós não podemos falar para minha mãe. Eu falei: nós vamos. Nós saímos de madrugada e fomos. E nada aconteceu. E daí assim
piorando. Eu vou só resumir porque o horário já está chegando. E eu fui, e o caso me levava num lugar, me levava numa igreja, me levava em outra, e nada. Sabe uma pessoa quando perde todas as esperanças? Alguém aqui já perdeu as esperanças? Em alguma área da sua vida? A gente só já pensa até no nosso velório, né, irmão? A gente não tem mais esperança. Exatamente. Mesmo assim eu vivi. E eu não tinha mais esperança, mas a minha sogra, ela orava em mim, ela colocava a mão em mim, ela me banhava de óleo do pé à cabeça e falava assim: você ainda vai pregar a palavra de Deus em todos os continentes, em todos os lugares, porque eu profetizo em nome de Jesus que você vai ser uma missionária. Falava isso. E eu não falava nada. E meu esposo totalmente desesperado, porque tudo ele estava gastando com os remédios. Só a consulta era R$350, todos os remédios manipulados, todos os remédios que ele só recebia, só queria que eu fizesse numa farmácia lá em Tabatinga. De farmácia não tinha validade, era remédio manipulado. E começou a chegar um ponto dele começar a vender os kits para poder me curar, querer ver a minha cura. E não tinha mais esperança. A única esperança que eu tinha era a morte. Eu já não saía de casa, eu já vivia debaixo de um cobertor. Ele saía para trabalhar, tinha dia que ele chegava, eu estava do mesmo jeito, porque eu não tinha mais ânimo para nada. Quando eu saía nas ruas, tinha pessoas que até chegavam a pensar, a falar que eu tinha era AIDS, pelas minhas condições esqueléticas, corporal. E aí eu comecei a ficar com vergonha de sair, com vergonha de ficar no meio do povo, das amizades dele, pessoas lá na casa dele, e comecei a recuar. Quando for um dia eu não vou falar, tem muita coisa, não é porque eu estou resumindo. Quando for um dia ele falou assim: Socorro, nós vamos fazer uma campanha em tal igreja. Eu não vou falar por questão ética. Nós vamos lá. Pastor Júnior sabe que eu falei para ele lá em casa. E nós éramos quase os primeiros irmãos a chegar nessa reunião. Eu lembro até a roupa que eu estava vestindo, porque eu cheguei a vestir 38, 36, 35, muito magro. E aí eu peguei aquela água, um pouquinho assim, e segurei. E naquele momento eu falei assim: Senhor, se o Senhor ainda tem obra comigo aqui nessa terra, o Senhor me cura desse mal, me cura dessa enfermidade que eu não aguento mais. E eu falei, e eu sentei, irmãos. Quando eu cheguei na casa da minha sogra, todas as vezes ela faz aquele banquete de comigo. Estava aquele banquete lá na mesa. Irmãos, para a honra e glória e louvor do nosso Deus. A nossa fé, ela cura, irmãos. Não desiste daquilo que o Senhor colocou dentro de você, que é a fé. A fé e a esperança, o amor ainda restaura. A fé, a esperança e o amor ainda liberta. A fé, a esperança e a confiança no nosso Deus, Ele ainda nos traz vida para nós vivermos nessa terra, irmãos. E eu montei aquela comida, irmãos. Era um prato assim, ó. Meu esposo falou: só você vai comer isso aí, você vai passar mal. Eu falei: não vou, porque eu sei que Jesus me curou. E para a honra e glória e louvor do nosso Deus, hoje eu estou aqui, contemplando e exaltando um dos milagres que Ele fez na minha vida. Porque todos os dias, quando nós levantamos, nós somos milagre de Deus que Ele nos fez.
livramento das coisas que nós não vemos, mas das coisas que nós cremos. João 20:29 ele fala: bem-aventurado daqueles que não viram, mas creram. Você